1 Coríntios, unidade e poder no corpo de Cristo. Porque a igreja e você adoece sem amor ágape. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Ecos do Leão. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Preparem seus corações, pois vamos juntos desbravar um dos textos mais poderosos e, ao mesmo tempo, desafiadores da Bíblia, a primeira carta aos Coríntios. Você já se sentiu fragmentado, desconectado, ou percebeu divisões que corroem o ambiente ao seu redor? Talvez essas divisões estejam no seu lar, no trabalho, ou, de forma mais dolorosa, em sua comunidade de fé. A verdade é que, em muitos momentos, a igreja, o corpo de Cristo, tem lutado contra essas mesmas mazelas que afligiam a igreja em Corinto. Mas aqui, neste espaço, não viemos apenas para apontar feridas. Viemos para buscar a cura, a restauração e a redescoberta do poder que reside em sermos um só corpo. A carta aos Coríntios é um chamado à ordem, à unidade e ao amor em meio ao caos. Ela nos desafia a olhar para dentro e para fora, questionando: onde perdemos a conexão que deveria nos fortalecer? Para iniciarmos esta caminhada de descoberta e transformação, quero propor algo especial, algo que será nosso elo, nossa afirmação. Pensemos em uma frase que, ao repetirmos, nos conecte à essência do que aprenderemos. Algo que nos lembre de quem somos em Cristo. O que você acha? Assim, nosso elo, nossa mensagem para este estudo e para o nosso tempo juntos será: nós somos o corpo de Cristo. Repitam comigo nos comentários: nós somos o corpo de Cristo. Esta declaração simples, mas de um poder imenso, é o alicerce de tudo o que Paulo escreveu aos Coríntios e, por extensão, de tudo o que exploraremos aqui no Ecos do Leão. Este canal nasceu com a missão de ser um farol, um lugar de edificação onde encontramos inspiração, renovo espiritual e a sabedoria para navegar os desafios da vida cristã. E a primeira carta aos Coríntios é incrivelmente relevante para os nossos dias. Ela nos confronta com as realidades da divisão, do egoísmo, do uso inadequado dos dons espirituais e nos aponta o caminho para a reconciliação e o poder que vem da unidade. Ao compartilharem esta mensagem, vocês não apenas marcam sua presença, mas ativam em seus corações a verdade que vamos desvendar. É um ato de fé, uma forma de declararmos nossa crença no poder transformador de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade. Então, se você concorda que a unidade é fundamental, se você crê que juntos somos mais fortes, digite aí nos comentários: nós somos o corpo de Cristo. Vamos criar essa corrente de fé e unidade desde já. Agora, vamos situar nossa conversa. A cidade de Corinto era um centro cosmopolita, vibrante e, ao mesmo tempo, repleto de contradições. A igreja ali refletia essa dualidade. Por um lado, era uma comunidade abençoada com uma riqueza impressionante de dons espirituais, com manifestações do Espírito Santo evidentes entre eles. Por outro, era um ninho de conflitos, fofocas, orgulho e divisões profundas. Havia aqueles que se identificavam com Paulo, outros com Apolo, outros com Cefas, e alguns até se consideravam superiores, presos em suas próprias visões. Essa carta que Paulo escreveu não é um documento antigo esquecido em uma biblioteca empoeirada. É um espelho vivo. Quantos de nós, em nossas comunidades, já ouvimos frases como "eu sou da linha do fulano"? Nós acreditamos mais no ministério de ciclano. Essa fragmentação, essa disputa por liderança ou por a melhor doutrina, é exatamente o que Paulo confronta. Ele vê uma igreja com potencial para ser um farol de Deus no mundo, mas que por causa de suas divisões internas estava perdendo sua luz, seu impacto e, consequentemente, seu poder. A urgência da mensagem de Paulo ecoa até hoje, clamando por uma igreja unida em propósitos e corações. Paulo começa sua carta com uma exortação direta e poderosa. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
que todos faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais unidos de espírito e de pensamento. Essa é a base. Mas o que significa falar a mesma coisa? Não se trata de uma uniformidade robótica, onde todos pensam e agem de forma idêntica. Isso seria sufocante e, francamente, impossível. A unidade que Paulo clama é uma unidade de propósito, de coração, de visão em torno do Evangelho e da pessoa de Cristo. O que destrói essa unidade? O ego, o orgulho, a necessidade de ser visto, de ser o centro das atenções, de ter razão a qualquer custo. Em Corinto, as pessoas estavam se apegando a líderes humanos, como se o caminho para Deus passasse por uma figura específica, em vez de pela cruz. Para ilustrar, pensemos em uma orquestra. Cada músico tem seu instrumento, seu timbre, sua parte única. Se todos tentassem tocar o mesmo violino ao mesmo tempo, teríamos um barulho caótico. Mas quando cada um executa sua melodia, em harmonia com os outros, sob a regência de um maestro que entende a partitura completa, o resultado é uma sinfonia bela e poderosa. Assim é a Igreja. A sabedoria humana, o senso de superioridade é o que nos desvia. Precisamos nos render à sabedoria divina, que nos ensina a valorizar o outro e a buscar a harmonia no corpo. A Igreja de Corinto era incrivelmente rica em dons espirituais. Havia sabedoria, conhecimento, fé, dons de cura, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação. Que bênção, não é mesmo? No entanto, esses dons, que deveriam ser ferramentas para edificar o corpo de Cristo, tornaram-se fontes de orgulho e divisão. Alguns se sentiam superiores por terem determinados dons, como o dom de línguas, enquanto outros, com dons considerados mais úteis ou visíveis, também criavam distinções. Paulo, no capítulo 12, esclarece um ponto vital. Todos os dons vêm do mesmo Espírito Santo. Eles são concedidos para o bem comum, para que a Igreja seja fortalecida, para que a mensagem do Evangelho seja proclamada com poder. Não existe dom de primeira classe e dom de segunda classe. Cada membro do corpo tem um papel essencial. Assim como nosso corpo físico não funciona sem um dedo, um olho ou um pé, a Igreja não funciona plenamente sem cada um de seus membros e sem a manifestação de todos os dons. A ambição de destaque ou a desvalorização de dons alheios são venenos que corroem a unidade e impedem que o corpo opere em sua plenitude. É crucial lembrar que somos interdependentes. E a humildade é a chave para que os dons cumpram seu propósito divino. Com os dons espirituais em evidência, mas utilizados de forma errada, Paulo nos leva ao capítulo 13, o famoso capítulo sobre o amor. E aqui, ele não está falando de um amor romântico ou de uma afeição superficial. Ele está falando do amor ágape, um amor sacrificial, incondicional. O amor que é a própria essência do caráter de Deus. Paulo é categórico. Sem amor, qualquer dom espiritual, qualquer ato de serviço, qualquer sacrifício é inútil. Ele é um ruído sem sentido, um vazio. Imagine uma máquina incrivelmente potente, cheia de ferramentas sofisticadas, mas sem energia para funcionar. É assim um corpo com dons, mas sem amor. Os dons são as ferramentas, o amor é a energia que as move e o cimento que une todas as partes. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. É esse amor que garante que os dons sejam usados para edificar, para servir, para curar, e não para dividir ou exaltar a si mesmo. Sem o amor, a Igreja adoece. Com o amor, ela se torna um reflexo vibrante do próprio Cristo. O capítulo 14 de 1 Coríntios aborda a questão da ordem nos cultos e na vida da Igreja. Paulo retorna ao tema dos dons espirituais.
mas agora com um foco prático: como utilizá-los de forma que edifique a todos e traga glória a Deus. Em Corinto, a manifestação de dons, como o de línguas, sem interpretação, criava confusão. Paulo argumenta que, se um visitante ou alguém não iniciado chegasse a um culto onde todos falavam em línguas desconhecidas, ele pensaria que estavam todos loucos e não veria a ação do Espírito Santo. A ordem, portanto, não é uma invenção humana para restringir a ação divina, mas um sinal da presença e da sanidade do Espírito Santo. Quando há ordem, quando tudo é feito para edificação, quando há clareza e respeito mútuo, a mensagem do Evangelho se torna compreensível e poderosa. O objetivo não é o exibicionismo de dons, mas a edificação do corpo e a conversão dos de fora. Paulo nos ensina que a forma como a igreja se organiza e funciona revela sua maturidade espiritual e sua fidelidade ao propósito de Deus. Uma igreja que opera em confusão, impulsionada pelo ego e pela falta de amor, não reflete o Deus de ordem e paz que servimos. Toda essa sabedoria bíblica, toda essa exortação à unidade, precisa se traduzir em ações concretas em nossas vidas. Como podemos, na prática, construir pontes de unidade em um mundo e, por vezes, em uma igreja que parecem tão fragmentados? Eu proponho focarmos em 3 esferas cruciais. Primeiro, a unidade com Deus. Isso começa com uma reconexão genuína. O que tem nos afastado da nossa comunhão com Ele? O acúmulo de preocupações, o pecado oculto, a falta de tempo para a oração e a leitura da Sua palavra? Precisamos intencionalmente buscar essa proximidade, reconhecendo que nossa força e nossa orientação vêm dele. Segundo, a unidade com os irmãos. Isso exige um compromisso ativo com o perdão. Quantas feridas antigas nos impedem de estender a mão? Precisamos liberar o perdão, não porque o outro merece, mas porque fomos perdoados. É através do serviço humilde, do amor sacrificial e da escuta atenta que reconstruímos os laços. Terceiro, e talvez o mais desafiador, a unidade interior. Frequentemente, a fragmentação externa reflete uma desordem interna. Nossas emoções conflitantes, nossos medos, nossas inseguranças podem nos tornar pessoas difíceis de conviver. Quando permitimos que Deus nos reconcilie interiormente, que nos una em nosso ser mais profundo, nos tornamos instrumentos de paz e unidade para o mundo. A fragmentação interna nos rouba poder. A unidade interior nos torna inteiros em Cristo. Agora, antes de nos voltarmos para a oração, quero convidá-los a um momento de introspecção. É fundamental prepararmos nossos corações. A vida moderna nos bombardeia com distrações constantes, ruídos que competem por nossa atenção e fragmentam nossa paz. Nossas mentes correm, nossas emoções flutuam, e nosso espírito, muitas vezes, fica em segundo plano. Vamos, por um instante, buscar o silêncio. Feche seus olhos, se isso for confortável. Respire profundamente. Deixe que as preocupações do dia se afastem. Não se trata de ignorar os problemas, mas de criar um espaço sagrado onde o Espírito Santo possa falar conosco. Um espaço onde ele possa tocar e unir as diferentes partes do nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossa alma, em um estado de rendição e adoração. Lembrem-se da promessa que permeia toda esta mensagem: onde há unidade, há poder. E esse poder transformador só pode fluir quando estamos abertos e receptivos. Pai Celestial, neste momento, trazemos nossos corações diante de Ti. Reconhecemos nossas falhas, nossas divisões, as fendas que criamos em nosso relacionamento contigo, uns com os outros e dentro de nós mesmos. Pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos pela arrogância, pelo orgulho, pela fofoca, pelo julgamento. Perdoa-nos por termos permitido que o egoísmo obscurecesse o brilho do Teu amor em nós. Clamamos por unidade, Pai.
unidade em nossos corações contigo, que possamos sentir novamente a tua presença restauradora. Que o teu amor nos inunde, nos purifique e nos una em um só propósito: glorificar o teu nome. Nós te pedimos que nos dotes de um amor que seja paciente, benigno, que tudo suporta e tudo crê. Que esse amor seja o alicerce da nossa comunidade, o elo que nos mantém fortes. Pedimos por clareza em meio à confusão, por humildade em lugar do nosso desejo de destaque. Que teus dons espirituais sejam usados não para exibição, mas para a edificação genuína do teu corpo. Concede-nos, Senhor, a sabedoria para viver em ordem, para que a tua presença seja manifesta e o teu evangelho seja proclamado com poder. Cura as feridas em nossos relacionamentos, em nossas famílias, em nossa igreja. Fortalece-nos para construirmos pontes de amor e reconciliação. Envia o teu Espírito Santo sobre nós, para que operemos em comunhão, em poder e em unidade, como os primeiros cristãos e como o Pentecostes nos inspira. Em nome de Jesus. Amém. Que momento poderoso de conexão e intercessão. Ao compartilharmos essa oração, sentimos a unidade em ação, a força restauradora de Cristo operando em nós. Reitero para vocês: a unidade não é apenas um ideal bonito, é a fonte do poder de Deus em ação na terra. Paulo, em sua carta, nos mostra que quando a igreja se desvia desse caminho, ela perde sua voz, sua força e sua capacidade de impactar o mundo. Mas quando nos voltamos para a essência do Evangelho, quando permitimos que o amor de Cristo nos modele e nos una, a promessa se cumpre. Nos tornamos um corpo vibrante, um reflexo do poder de Deus. A mensagem da primeira carta aos Coríntios é um convite perene para que vivamos essa realidade. Permanecer conectado ao Ecos do Leão significa continuar essa jornada de aprendizado e crescimento, explorando as verdades que nos fortalecem e nos unem. O impacto dessa mensagem pode ser profundo, começando em nossas vidas individuais e se espalhando para nossas famílias e comunidades. E para selarmos este encontro com o poder da unidade, quero que vocês, mais uma vez, reforcem a nossa mensagem nos comentários. Digitem com convicção: nós somos o corpo de Cristo. Este é o nosso elo, nossa afirmação. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o chamado para a unidade e o poder em sua vida, então, por favor, faça duas coisas essenciais. Inscreva-se no canal Ecos do Leão e ative o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos estudos. E compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa palavra. Ao se inscrever, ativar as notificações e compartilhar, você está contribuindo para que essa mensagem de unidade e poder alcance mais vidas. E agora eu os abençoo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e para sempre. Que vocês sejam instrumentos de unidade e poder onde quer que estejam. Até a próxima.